O projeto de hoje é lindo, esse suporte de tigela. Olha que coisa mais fofa, eu estou apaixonada. E é uma peça que você vai vender muito, não só agora para o Natal, mas o ano inteiro. É muito sim, é muito aconchegante você ter uma mesa com esses mimos, não é? Então, você monta um kit com 3, com 6 e vai vender muito. Ele é facílimo de fazer, muito fácil, rápido. Você faz um kit de 6 assim, ó, num piscar de olhos. Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Eu sou apaixonada por aproveitamento de micro-retalhos. Adoro qualquer tipo de costura, mas aproveitar micro-retalhos é a minha praia. E aproveitar fazendo peças incrivelmente lindas e lucrativas. Então, se você gosta disso, patchwork, aproveitamento de micro-retalhos e costura criativa, você está no lugar certo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Pode deixar um like também, que eu vou agradecer demais. Antes de começar essa aula incrível, eu vou dar 2 recados. O primeiro é sobre o Clube de Membros. O Clube de Membros, ele existe aqui no YouTube, é só você clicar, tá lá um botãozinho Seja Membro, e você vai ter 2 opções. A primeira opção é o selo Fidelidade. Você gosta do meu trabalho? Se você quer valorizar o meu trabalho, você faz essa assinatura que é pelo tempo que você quiser e eu vou ser grata. A segunda opção que tem é de um conteúdo exclusivo. Esse conteúdo são aulas que só ficam disponíveis para os membros que estão nesse nível. Eu criei um conteúdo da seguinte forma, que eu estou achando muito legal. Eu estou ensinando a fazer bolsas, eu vou começar a postar, eu gravei já as primeiras, a partir da semana que vem, elas já devem estar aqui no YouTube. Então eu estou ensinando a montar bolsas, só que de uma forma muito detalhada. Eu dividi uma bolsa em 4 capítulos, mais ou menos, para ensinar passo a passo. Dessa forma, eu consegui criar vídeos curtos, bem detalhados, para você acertar na primeira vez que você fizer, e sem ficar muito cansativo. Então, toda quarta-feira você vai ter mais um vídeo, até completar a bolsa inteira. Esses vídeos ficam gravados na plataforma para você assistir quando quiser. Segundo, eu quero falar sobre o método exclusivo Bolso Ubatuba. O método exclusivo Bolso Ubatuba foi um método que eu criei com o maior carinho. Eu tenho um carinho especial por esse método. Porque além de ensinar a fazer a Bolsa Ubatuba, que é uma peça que, se você tem um ateliê, você precisa ter ela no ateliê. Eu, atualmente, a minha produção é basicamente Bolsa Ubatuba. As outras peças eu faço mais para ensinar, para presentear. Uma ou outra eu vendo. Mas a minha produção, o meu carro-chefe, que eu faço todo dia, é Bolsa Ubatuba. E eu vendo o tempo inteiro. Se você preferir continuar diversificada, não tem problema, mas é muito importante você pensar que ter uma peça mais elaborada, mais valorizada, chama atenção para as outras. Mesmo que você faça menos, ela atrai compradores para as outras peças. E, além disso, além de eu ensinar passo a passo, eu falo sobre muitas coisas nesse método, coisas que têm relação com o ateliê produtivo. Precificação, plano de corte, é tanta coisa que eu até esqueço, mas tudo é dica de venda pela internet, enfim, é um curso bem legal, que vale a pena. Tá achando que acabou? Não. Esse curso, como eu disse, é um curso que eu fiz com muito carinho e eu não consigo abandonar ele. Vira e mexe, eu estou planejando, criando alguma atualização. Então, ele é um curso, ele não é estático. Além disso, o acesso é vitalício e, além disso, as alunas participam do grupo de alunos do método exclusivo Bolso Ubatuba. É muito legal. E agora a pergunta: e aonde que eu acho o método?
aqui na descrição do vídeo. Você desce, aliás, a descrição do vídeo é super importante. Toda vez que você acabar de assistir um vídeo, dá um pulo na descrição, porque lá vai ter informações muito importantes que têm a ver com o vídeo. Então, por exemplo, lá você vai achar o link para o método para você conhecer ele mais profundamente, saber formas de pagamento, etc, etc. Você vai ver o link para o blog, onde eu ensino, onde normalmente eu coloco as medidas, os esquemas de patchwork. Vai ter link do grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu deixo recados, onde eu dou avisos, e o link vai estar lá, não é o das alunas, é um outro. Além do que, tem a lista de fornecedores, que é onde você pode comprar com tranquilidade material, ferramenta, até a máquina de costura, porque se tem uma máquina de costura que eu amo, é a minha. Então, ela é ótima, ela é forte, ela é resistente, então o link para comprar ela está lá também. Vamos ao que interessa, que é fazer. Eu preparei esse tecido usando os quadrados que sobram da bolsa Ubatuba. Quer dizer, a parte de fora, o corpo, eu não corto, eu deixo para estruturar, mas o forro eu corto. Então, eu preparei esse aqui. E aí, o que acontece é que aqui eu tenho bagum, e eu preparei a outra parte com nylon dublado, emendado, que estou aproveitando retalhos. As medidas são as seguintes. Para essa parte de fora, é um quadrado de 22 centímetros. Para a parte de dentro, você vai tirar 1 centímetro. Na hora que você vai costurar, parece que não vai dar certo, mas dá. E fica menos embolado, porque se você mantiver o tamanho de dentro igual de fora, quando você desvirar, né, que você colocar nessa posição, aqui vai ficar um bololô, que nem acontece com forro de necessaire, de bolsa, a gente sempre tira 1 centímetro. E nós vamos fazer o seguinte, já coloquei a costurinha de segurança, agora eu vou traçar tanto nessa parte quanto nessa, 2 linhas cruzando de ponta a ponta, de esquina a esquina. Bora? Essa costura você vai passar com ponto de pesponto numa cor que combine com a sua peça. Vocês devem ter percebido que uma peça, que essa aqui, está diferente dessa. Eu gosto muito de preparar kits com peças que conversam entre si, mas que não são necessariamente iguais. Eu acho que fica bem charmoso. Eu faço da outra forma também, né? Tudo igualzinho, mas eu também gosto muito de fazer desse jeito. Principalmente porque quando eu tinha confecção, que eu saía para vender no atacado, eu fazia várias peças, mas eu não fechava o kit. Eu deixava o lojista, né, o meu cliente, escolher quantas ele queria. E aí ele fechava o kit. Então, para isso, eu tinha que ter peças que conversavam, mas que não eram kit fechado. Às vezes fazia igual e um kit de 6 virava 2 de 3 ou 3 de 2. Pronto, costura feita, isso aqui eu fiz com giz, vai dar certo. Agora a gente vai marcar a pence aqui e aqui. E a pence a gente vai marcar no meio do quadrado, tanto daqui quanto daqui. A gente prepara um outro e depois a gente une. Eu estou usando esse forro, se você tiver usando um tecido liso, você vai pôr nylon dublado aqui e aqui. Para marcar a pence, você vai marcar o meio, um piquezinho. Essa pence vai ter 5 centímetros ela vai ter 5 por 5. Se você quiser fazer esse suporte um pouco maior, 1 ou 2 centímetros maior, você pode fazer usando o mesmo tamanho da pence. Você só aumenta o tamanho do quadrado. Eu tenho que marcar a pence por dentro, então eu vou posicionar 2,5 aqui no meio, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. E aqui eu vou descer 5. Então, eu vou fazer o risco. E vou fazer isso em todas as 4 partes, nas 2 peças. Como eu disse, eu preparo as 2 separadas e depois eu uno. As pences estão marcadas, tá vendo? Aqui está mais difícil porque tem muita linha, mas está tudo marcadinho e eu vou fechá-las agora.
quando você for fechar pence, se certifica, passa bem o dedo, passa a régua, faz alguma coisa para ter certeza de que o tecido de baixo não ficou fofo, fora do lugar, para ter certeza de que ele está bem justinho, que ele vai ser costurado da maneira certa, tá bom? Outro detalhe, eu gosto de fechar pence daqui para cá, porque muitas vezes quando a gente vem de fora para dentro, a gente pode errar e passar do ponto. Então, quando você já começa aqui, é mais fácil dar certo. Prontinho. Agora a gente vai cortar o excesso das pences. Eu não gosto muito de cortar patchwork, mas aqui se não fizer isso vai ficar muito grosseiro. Então não tem como, a gente precisa mesmo aparar essa parte. Mais uma etapa e hora de unir. Para unir, a gente vai colocar direito com direito, posicionando as pences, porque agora vai dar aquela impressão de que não vai dar certo, porque a parte de D é uma parte menor do que a outra. Coloca uma costura para cada lado, para não embolar muito. Tem gente que gosta de abrir costura, mas eu acho que não faz sentido, porque quando você abre e você coloca duas costuras, uma em cima da outra aberta, vai dar no mesmo. Então, para simplificar, a gente vira uma para um lado e a outra para o outro, e coloca o clips. E agora nós vamos começar a costurar e vamos deixar uma parte. Eu não gosto de deixar espaço pequeno, não. Eu vou deixar uma parte maior para desvirar. Mas mesmo assim eu vou trabalhar, porque eu vou deixar uma parte aqui, ó, em cima da pence. Mas eu vou trabalhar com clips por causa da questão de ser um maior do que o outro. Começa, você vai ter sempre que ficar organizando. Você vai começar do meio. Do meio assim, né? Eu vou deixar essa abertura, então eu vou começar daqui. E chegando no lugar. Porque se você não der essa puxadinha para chegar no lugar, não vai dar certo. Lembra que um é menor do que o outro. E vai sempre conferindo para a sua pence ficar posicionada. Pode parecer que você está forçando a barra, e de uma certa forma está, mas é assim que vai dar certo. Ó, levanta o calcador, sempre que parecer que não vai, você levanta o calcador e chega no lugar, tá? Aí dá um bololozinho aqui, parece que não está dando certo, você puxa, posiciona, pronto. Vou cortar essas pontinhas, tá? Só para virar melhor. E vou virar com a minha agulha rombuda. Desvira. Não usa nada pontiagudo. Não tem nada mais triste do que você tá, porque nesse momento a sua peça está praticamente pronta. Aí você enfia uma coisa pontiaguda e a ponta dessa coisa pontiaguda fura o seu tecido, fura a sua peça. No momento em que você já está finalizando ela, é sofrido, dá vontade de chorar. Então siga meu conselho. Eu fiz esse rombinho, deixei essa ponta dessa agulha rombuda, ela fica aqui do meu lado, ela é minha ferramenta de desvirar. Porque se a gente não tem uma coisa no jeito, a gente tem muita a tentação de usar a tesoura, é grande. Olha, começando a ficar pronta. Está tudo desvirado, você vai dar aquela acertada com a mão e vai organizar essa parte. Eu vou para o ferro. Eu vou para o ferro e acerto todas essas. Eu não gosto quando ultrapassa, quando o forro ultrapassa ou quando a outra parte. Eu gosto quando fica assim certinho. Então, a melhor forma de resolver essa questão é dei, né, essa acertada. Agora, para garantir, eu gosto de colocar clips para manter no lugar, porque a hora que a gente começa a costurar, pode ser que saia, né? Então, é só para manter, é aquele capricho que a gente gosta. E agora é a parte mais chatinha, que é a parte de dobrar, porque se a gente não faz direito, defeito aparece. E começa por uma esquininha o pesponto. E eu gosto de pespontar por aqui, que é mais liso o tecido, no caso, né, desse que é mais liso, desse que está com patchwork, então ele fica mais grosso. Então, nesse momento, é um pesponto na borda,
aquele ponto lindo de pesponto, na beiradinha para fechar a costura. A parte mais chatinha é só aquela de fechar. Por isso que eu gosto de começar por ela, que aí já resolve a questão. Depois é pesponto normal. E fica essa boniteza. E amanhã, hoje é terça, né? Quem estiver assistindo em outros dias, não é amanhã. Mas para quem está assistindo hoje, na estreia, amanhã eu vou fazer uma live, porque eu quero falar sobre vendas. A maioria não, mas uma boa parte de nós, artesãs, temos muito capricho e facilidade para fazer coisas lindas e muita dificuldade para vender essas coisas lindas. Agora é aquele acabamento, né? Aquele detalhe. Então, como eu estava dizendo, eu vou fazer uma live que eu quero falar um pouco sobre vendas. Eu quero dar umas dicas, não de venda na internet, de vendas em geral. Acaba servindo para a internet também. E agora eu já tenho 2. E esse foi o nosso projeto de hoje. Super lindo, super prático, super útil. Eu estou apaixonada e já estou usando o meu. Vou presentear todo mundo lá em casa no Natal com esses suportes de tigela, que são maravilhosos. Adorei, gente! Então, se você gostou, deixa um like para mim e deixa um comentário também, porque o comentário de vocês me deixa super feliz. Eu adoro responder. E se tiver dúvida, é só falar também que eu respondo com o maior prazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!